é mérito nenhum meu ser personagem de Jorge, porque a Bahia toda é personagem dele, né? Exatamente. A Bahia já é uma obra literária por si só, né? Já é. Temos um convidado super especial. O convidado de hoje é poeta, é dramaturgo, é jornalista e é personagem do Jorge Amado. Eu estou falando do poeta Antônio Lins. Agradeço a sua presença, Antônio, no programa Alternativa A. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tuas ordens. Você esqueceu de dizer que eu sou baiano. O mais importante. A parte mais importante, aliás. Claro. Antônio, deixa eu lhe perguntar o seguinte: o que um baiano veio fazer numa terra fria que nem São Carlos? Pois é, vê que loucura. Eu conheci São Carlos por intermédio de meu filho, né? Ele estudou aqui na USP, fez mestrado, doutorado, esses negócios todos. E eu estava querendo sair de São Paulo, né? Um baiano que mora em São Paulo há muitos anos. Há 50 anos que eu estou em São Paulo. E eu disse, eu não aguentava mais São Paulo, nem o trânsito de São Paulo, e queria sair. Aí minha mulher disse, não, vamos para São Carlos, porque minha mulher é mineira. E ela disse, lá tem umas montanhas também. Eu digo, então vamos embora. Aí uma amiga, que eu não me lembro quem foi, me mostrou um condomínio aqui. Eu não moro na cidade, né? Eu moro um pouco distante aqui, no condomínio aqui, na rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto. Mas é logo na cidade mesmo, mas não é dentro da cidade. E condomínio Dama, chama Dama. Não. Aí eu vim para cá, comprei um terreno aqui, construí e vim morar aqui. Isso, e faz quanto tempo que você está aqui? Olha, já estou aqui há 10 anos já. Já se adaptou bem à cidade? Já, mais ou menos. Mas já estou... Eu nunca saio de casa, eu fico mais em casa, fico aqui no condomínio, então eu não tenho uma ligação com a cidade, assim, vamos dizer. Não é? Eu viajo muito para São Paulo, mas fico aqui. Eu gosto da cidade. O problema aqui é que eu peguei uma rinite violenta, brutal, e que eu estou ficando até meio surdo com essa rinite. Procurei um médico e ele me disse que o problema aqui é por causa da cana, diz ele, por causa da monocultura da cana, e eu estou aqui sofrendo com uma... Olha que eu morei a vida toda em São Paulo, nunca tive rinite. São os males da região, principalmente justamente por causa da cana de queimada, né? Nos últimos tempos, então... Terrível. O que a literatura representa na sua vida? Eu nasci na literatura. Meu pai era escritor, romancista, o Wilson Lins, foi da Academia de Letras, foi presidente da Academia de Letras da Bahia, jornalista. E eu estou até preparando um livro sobre a varanda do Rio Vermelho, porque a varanda do Rio Vermelho é a casa de meu pai. Meu pai já morreu, já desencarnou. Mas ele tinha uma casa maravilhosa, que era um sítio no bairro do Rio Vermelho, na Bahia. E nessa varanda passou todo mundo, eu conheci todo mundo. Ariano Suassuna, Vinícius de Moraes não saía da varanda, Dorival Caymmi, sem falar em Jorge Amado, né? Jorge, Zélia. Então, ali na varanda, eu conheci de Cavalcante. Eu me lembro que quando eu casei logo, eu fui à Bahia, minha mulher é mineira e tal. Aí eu levei ela para conhecer a Bahia, para rever a Bahia, que eu conheci ela na Bahia, na realidade. E aí a gente estava em casa, meu pai estava recebendo os amigos para beber, né, para tomar todas. E vinho, muito vinho. E quem estava lá era Di Cavalcante e Cícero Dias, o grande Cícero Dias, né? Que morou em Paris a vida toda, o grande pintor brasileiro. Aí o Di foi no banheiro para xixi e mijou o chão todo. Minha mulher disse, mas esse homem é muito porco. Eu disse, porra, mas com essa barriga, mas ele pode... O que houve? Ele mijou o chão todo. Eu digo, mas ele é Di Cavalcante, porra, ele pode. Quem não pode sou eu. Vai me botar para fora. Temos de abrir algumas exceções, né? Então, a minha coisa com a literatura vem daí, entendeu? Em contato com esse povo todo, né? Em contato com os pintores, com os artistas, cineastas, Glauber, entende? Glauber Rocha. Eu me lembro que eu estava em casa uma vez, meu pai também, além de jornalista e intelectual, escritor, romancista, ele é autor de mais de 40 livros publicados, inclusive na Europa, ele é mais conhecido lá fora do que aqui, né? Porque aqui ninguém lê, só tem analfabeto, né?
E eu estava lá em casa, na varanda do Rio Vermelho, e Glauber estava lá. Meu pai era presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Aí chegou Luiz Viana Filho, que era governador, Antônio Carlos Magalhães, foram chegando umas pessoas lá e Glauber continuou lá. Só que no meio daqueles lá, discutindo, falando sobre política, Glauber me tirou do bolso um cigarro de maconha, meu amigo, que parecia um charuto, e começou a queimar fumo na varanda do... Aí todo mundo ficou, porra, o Luiz era governador, Luiz Viana Filho, Antônio Carlos Magalhães, prefeito, porra, e Glauber mandando fumaça ali. E essa era a varanda do Rio Vermelho, que era uma loucura total, né? Então você vê que você tinha Glauber, você tinha João Baldo, que frequentava. Então, esse é o contato que eu tive não só que eu sou letrista também de música popular brasileira, com vários compositores. O último meu amigo agora, que eu estou fazendo bastante música com ele, é Luiz Caldas. Caldas era o cara que criou o Axé Music. Mas, então, eu convivi com esse povo todo, aqueles cineastas louco, tudo louco. É um mundo político. Tem até um amigo, meu pai tinha o pseudônimo dele, era bem machadiano, que era Rubião Braz. Por aí você tira que era machadiano, né? Machado de Assis. E ele escreveu durante muitos anos com o pseudônimo de Rubião Braz. E um amigo meu escreveu um artigo, um escritor também, o Oleone Coelho Fontes, e que ele hoje é um cara que fala sobre Canudos, etc., junto com o Marco Antônio Villa e esse povo todo que gosta de Canudos. E ele escreveu um romance Sarau de Wilson Lins, Sarau de Rubião Braz na casa de Wilson Lins, porque era um sarau, domingo lá, sábado e domingo era uma loucura, e ia chegando gente, e tinha que ter feijoada, ia chegando Antônio Carlos e Jocafe, Dorival Caymmi, o pessoal de música, Alcivando Luz, que era da Orquestra Sinfônica, e um compositor de música popular brasileira. Então eu convivi com essa gente e comecei a fazer música também, quer dizer, música não, letra, né? E fiz várias com muita gente e tal. Então esse foi o meu contato com a literatura. Aí meu pai esse livro que você se refere, todas essas histórias estarão na varanda do Rio Vermelho, o livro que você está produzindo, porque eu imagino que sejam histórias maravilhosas, né? Eu estou já escrevendo há muito tempo, eu sou meio preguiçoso para escrever, mas eu comecei a escrever quando meu pai morreu, em 2004. E eu fui lá à Bahia, porque prestaram homenagem a ele, o Conselho Estadual de Cultura, ele foi presidente também do Conselho, ele foi secretário de Educação e Cultura, isso na época que secretário de Educação e Cultura prestava para alguma coisa, né? Isso foi em 1950 que ele foi secretário, o governador era Juraci Magalhães. Aí eu digo, nesse sarau aí, nessa homenagem que prestava a ele no Conselho Estadual de Cultura, eu apareci com essa ideia aí, de fazer um livro sobre a varanda do São Francisco, a varanda do Rio Vermelho, os amigos do meu pai, as influências que eu tive, né? Para você ter uma ideia, quem me levou do Rio de Janeiro, de Salvador, para São Paulo, morar em São Paulo, em 70, fugindo, que eu tinha sido preso, foi Glauber Rocha. Glauber, se não sai daqui, o nego vai te matar, porra. Entende? Então você vê que o Glauber e Orlando Senna, que é um cara que criou a escola de cinema de Cuba, entende? Com Gabriel Garcia Marques. E ele que me levou. E eu fui para morar em São Paulo, saí de lá, já meio escondido naquela época toda. E eu espero que a ditadura não volte, né? Já todos nós esperamos. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente Original na sua tarde de sábado, ouvindo histórias deliciosas do baiano, poeta, dramaturgo, jornalista Antônio Lins. Professor Alex. O bairro do Rio Vermelho é um bairro boêmio, né? Um bairro em Salvador. Hoje é, né? Hoje é bastante. Na época não era, não. Mas bem que naquela época moravam os artistas ali. Caribé morou lá, Jorge morou, Zé de Tome. Eu ia falar justamente, Jorge e a Zélia tinham uma casa ali, né? Tinha, na rua Lagoinhas 33, que quem descobriu a casa e que foi minha mãe, que Jorge queria morar na Bahia, queria voltar para a Bahia, porque ficou com medo de João Jorge, o filho dele, queimar muito fumo lá.
e cheirar essas coisas todas do Rio de Janeiro, né? O pecado do Rio de Janeiro. Ele disse: não, eu vou trazer, que ele tinha aquela voz dele meio Toninho Trote, se eu vou levar os meninos para a Bahia. Mas só que a Bahia também, todo mundo quer fumo. Mas diga aí. Que diga o Glauber, né? Que diga o Glauber. Com aquele charuto dele. Exatamente. Eu fico imaginando que a disputa ali de Copa era grande, hein? Assim, a bebedeira ali era... Você falou Vinícius, o João Baldo, ali a disputa era grande. Pô, e como? Eu me lembro que o Dorival Caymmi uma vez chegou em casa e disse para minha mãe: Anitta, você tem seringa aí? Ela falou: para que seringa? Não, é porque eu nunca tomei uísque na veia. Por aí você tira, né? E quem bebia muito também era Estela, a mulher de Dorival Caymmi. Era uma cachaçada danada. Mas diga, Antônio, você estava falando do Rio Vermelho. Não, eu estava falando justamente, né? Porque das poucas vezes que eu fui para Salvador, me recordo bastante de lá do bairro, justamente como um bairro boêmio, né? Onde a casa lá do Jorge, da Zélia e tudo mais, né? E agora sabendo que, na verdade, provavelmente ali, né? O seu pai tenha sido talvez um dos precursores para tornar aquele bairro um bairro boêmio, de artistas, né? Já que né, era um ponto de encontro, pelo que agora a gente sabe, em Salvador, né? Foi, sem dúvida. Meu pai foi um dos primeiros intelectuais e escritores que foi. Mas morou lá há muito tempo o Mário Cravo. Antes de meu pai, morou Mário Cravo, o grande escultor. Morou Gênero Augusto, Caribé. Então, meu pai foi um dos, né? Era um bairrinho bem animado. É um bairrinho bem animado. O pessoal era da pesada mesmo. Hoje tem cheio de bar, né? De botequim. Hoje. Virou um bairro boêmio, etc. Exato. Ô, Antônio, e você aqui em São Carlos, você sente muita falta desse contato com essas pessoas ou de alguma forma as tecnologias podem aproximar você de amigos que você deixou na Bahia ou que eventualmente você deixou em São Carlos, em São Paulo? Olha, não, outro dia estava falando com um amigo meu aqui pelo WhatsApp, Walter Lima, cineasta, e ele estava numa angústia desgraçada. Pô, esse país é uma merda, essa coisa toda, né? Eu estou aqui trancado dentro de casa, sem fazer nada. Eu digo: como sem fazer nada? Eu digo: eu convivo muito bem comigo mesmo. Eu tenho meus livros aqui, eu viajo com meus livros todo dia, eu escrevo. Quer dizer, eu nunca estou sozinho, entende? E esse amigo meu estava piradaço, porque ele estava se achando só, sem fazer nada. Ele é cineasta e pintor, então ele ficava pintando também. Eu digo: então, você está pintando, porra. Então é isso, eu não sinto falta de nada, absolutamente nada. Quanto eu vivendo sozinho, eu me dou bem comigo mesmo. Eu sou uma ótima companhia para mim. Até porque a gente tem que conviver com a gente até o final. Se a gente não gostar disso, a gente está lascado, né? É claro, você sabe que eu tive na Bahia há 10 anos atrás, que eu vim morar aqui, me convidaram para ser secretário de Cultura de Salvador, e eu fui. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, né? Que além de ter sido massacrado pela imprensa, eu fui massacrado pelos caras que estavam no poder. Que eu descobri que eles odeiam cultura. E eu digo: como é que um imbecil desse, que era o prefeito, me convida para ser secretário, e eu sou muito mais imbecil de aceitar um negócio desse? E cheguei lá e eu descobri que ele odeia a cultura. Não tinha dinheiro, não tinha orçamento. Olha, era uma loucura total. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu não desejo esse mal a nenhum inimigo meu, entende? Eu tentei fazer um monte de coisa e não deixaram, rapaz. Uma loucura. Aí a Vanessa falou: a sua experiência de secretário, porque quando eu deixei a secretaria, apesar de ter visto um monte de picaretagem lá, né? O prefeito lá estava mandando ver, e eu disse: não vou ficar aqui no meio dessa gente. Poxa, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? E não tem nada a ver com cultura, né? E eu saí e disse: olha, e a imprensa perguntou: por que você saiu? Eu saí porque só tem bandido aqui, porra. Por isso que eu estou saindo. Estou pegando o primeiro avião. E voltei para São Paulo. E fui convidado depois, quando o governo da Dilma caiu, eu fui convidado
Michel Temer para ser presidente da Funarte. Funarte, justamente. Aí minha mulher ficou falando, eu não vou, já estive lá na Bahia, isso é uma loucura. Eu peguei lá minha pressão subiu, eu tive problema de saúde, eu tive... eu fiquei diabólico, né? Diabético. Mas aí eu disse, não, tudo bem, eu vou a Brasília conversar com... O ministro que me chamou era o Mendonça. Ele era ministro da Educação. E na época, a Funarte ia ficar ligada ao Ministério da Educação. Eles estavam acabando com o Ministério da Cultura, veja só. Isso. E o Ministério da Cultura ia virar uma Secretaria de Cultura. O Mendonça Filho, se eu não me engano. Sim, Mendonça Filho do DEM, isso mesmo. Aí eu fui conversar com o Mendonça Filho, eu disse, olha... E no meio do caminho, quando eu estava no avião, aí eles resolveram, veja só como eles são, resolveram não acabar com o Ministério da Cultura. Aí chamaram um cara lá de Brasília, lá do Rio de Janeiro, indicado pelo prefeito Eduardo Paes, Calero, o nome do sujeito. Marcelo Calero. Aí disse, olha, agora você vai conversar com o Marcelo Calero. Eu disse, pô, eu não vim para conversar com ninguém, pô. Aí eu fui conversar com esse Marcelo Calero, ele tinha sido secretário de Cultura do Eduardo Paes. Aí eu já estava certo com o nosso presidente da República, esqueci o nome dele, o Temer, que eu seria presidente da Funarte. Aí eu fui, antes de assumir e topar, saber, eu vou ao Rio de Janeiro, comecei a Funarte, saber que pé tá. Quando eu cheguei lá, era um tremendo do abacaxi, velho. Devia-se, na época, mais de 100 milhões a dívida da Funarte com fornecedores e com produtores culturais. E, além de ter um cabide de emprego de responsabilidade. Então, toda aquela canalha, que a palavra é essa, canalha, que fazia política no Rio de Janeiro, até hoje eles fazem, naturalmente até o Bolsonaro devia ter indicado, era um cabide de emprego dessa gente, entendeu? Acho que faltou luz aqui. Você está ouvindo? Isso, parece que a gente está te ouvindo, deu uma travadinha aí. Antônio, travou de novo, vou pedir para você retomar. Você chegou ao Rio de Janeiro e aí você encontrou uma terra arrasada, cabide de empregos e 100 milhões de dívida, né, com os produtores culturais, fornecedores, e o Calero me disse, olha, você não pode mexer com nada. Eu digo, não, eu não vou mexer com absolutamente nada. Eu não vou aceitar isso, velho. Estou voltando para São Carlos, lá deve ser melhor. Tchau. Foi aí que eu voltei e nunca mais na minha vida me pegam para outra. Entende? Eu estou falando aqui porque se alguém quiser, não me chame. Adorando as suas histórias. Esse é o poeta baiano Antônio Lins, jornalista, dramaturgo, falando com a gente no programa Alternativa. Hoje recebendo o baiano, poeta, dramaturgo, jornalista Antônio Lins, falando sobre suas histórias na Bahia, os seus perrengues na política e falando, claro, de cultura, de arte, de literatura. O programa Alternativa A, você já sabe, vai ao ar todo sábado às 5 da tarde em 102,1 FM, pelo aplicativo da Rádio Universitária. Aproveito para convidar você para baixar o aplicativo. Vá lá, a Google Play, a Apple Store, baixa o aplicativo e leve a programação da Rádio Universitária com você. Alex, vou passar a bola para você, cara. O Antônio, a gente estava falando no primeiro bloco, né, do seu convívio com Glauber, com o Jorge Amado, muito em função do seu pai. Como é que você foi, né, nesse processo todo de contato, muito próximo, né? Você acabou virando personagem de algum livro de alguém? Você acabou, né, alguém falou, não, né? E escritor tem sempre aquela coisa, né? Fica de olho, né? Pega uma coisa, pega outra e falou, nossa, aquele rapaz, aquele menino lá, filho do Wilson, acho que cabe aqui como um elemento, um personagem do livro. Justamente isso, você falou tudo. Jorge me colocou no Tenda dos Milagres. Eu sou o Toninho Lins, que faço miséria, como todo mundo. Isso aí o Jorge foi até camarada, né? Tinha a Ana Mercedes,
que era a minha... Tá travando um pouquinho, né, Alex? Tá travando um pouquinho o áudio do Antônio Lins. A gente pede a você que está ouvindo o programa Alternativa A em 102,1 FM, que perdoe, a internet de vez em quando dá essas falhadas e, como a gente sempre fala, né, Alex? Como está travando na Globo News, como está travando muitas vezes na CNN, a gente acaba pedindo um pouquinho mais de compreensão para o nosso ouvinte. Já a gente vai retomar o contato com o Antônio Lins. O Alex, e como o ambiente, né, cara, ajuda na formação do caráter acadêmico do indivíduo, né? Acho que nem só acadêmico, né? De vida mesmo, né? Quer dizer, não precisa ser necessariamente o acadêmico em si, né? Mas a vivência, né? Então você imagina essa experiência, todo esse convívio, né? As trocas, as conversas, né? Então isso acaba traz aí uma riqueza de vida, de cultura gigantesca, né? Lembrando que a gente está gravando aqui numa semana que foi bastante complicada para o Facebook, para o WhatsApp, para o Instagram, né? Nós tivemos aí, sei lá, alguém deu uma de seu Atílio lá e desceu a chave geral do Facebook. Eu lembrei imediatamente do Montanha, do nosso amigo Montanha, e do seu Atílio. Essa é uma piada interna. É uma piada interna. Qualquer hora a gente conta. Você sabe que hoje pela manhã, no dia que a gente está gravando o programa na quarta-feira, né? Eu entrei na terça-feira, perdão, estou até perdido. Eu entrei nas salas de aula e primeira coisa que eu falei para os alunos, olha, eu estou muito feliz de ver vocês aqui, porque ontem eu cheguei a ligar no Instituto Médico Legal, cheguei a ligar nos hospitais, porque com o Facebook, com o Instagram e com o WhatsApp, fora eu fiquei com medo que vocês não resistiriam. E todos disseram, ainda bem que tem o TikTok, ainda bem que tem o Snapchat, e muitos baixaram o Telegram também, né? Para você ver, né? Que gerou uma crise de abstinência. E aí aconteceu uma coisa que eu tinha certeza que aconteceu, né? Que sempre tem essa coisinha, né? Falei, a hora que voltar, você vai ver gente postando que eu aproveitei para rever minha vida, ler um livro, olhar lá, por favor, não ficou um mês fora do ar, vai. Nesse tempo todo você leu o quê? Ulisses, do James Joyce, sabe? Também tem um pouco isso. Falei, baixa um pouco a bola, né? Acho que a gente percebeu o quanto que a gente é dependente, né? As pessoas são extremamente dependentes. E as pessoas esquecem que é possível fazer uma chamada de telefone, né? Alex, o curioso é que as pessoas acharem que é preciso o WhatsApp e o Instagram caírem para ler um livro, né? E como se em poucas horas todo mundo resolvesse, né? E fica postando. Ou seja, até isso, né? Até postar para aparecer que, por favor, né? Aí é um pouco demais, né? Um pouco demais, né? É esse fenômeno das redes sociais, né? Parece que eu preciso a toda hora, em meio a tudo que acontece, eu tenho que ou ter uma opinião ou tenho que postar alguma coisa, né? Não, às vezes, inclusive, dependendo da pessoa, é melhor ficar em silêncio mesmo. Sabe? Na maioria das vezes, viu, Alex? Certamente, né? Melhor ficar em silêncio, certo? É uma coisa bastante de você perceber aquilo, né? Num certo momento você, né? As pessoas já começam a propagar, né? Já começam a fazer alusões com o Exterminador do Futuro, né? O Skynet, aquela coisa, e aí você vê lá que é um problema, né, interno do Facebook. Acho que alguém pisou num fio lá, tropeçou na extensão lá e desligou, né? E aí as pessoas falam, o Mark Zuckerberg perdeu 6 bilhões, acho que foi bilhões em ações, né? Isso vai fazer muita falta para ele, coitadinho. Eu gostaria de poder perder 6 bilhões também, você sincero. Alex, e acho que um ponto também para gente ressaltar, né? É como nessa hora os monopólios são perigosos, né? Que a gente depende, toda a nossa comunicação, pelo menos aqui no Brasil, as 3 principais redes sociais são o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, e os 3 pertencem à mesma empresa, que é a do Mark Zuckerberg, né? Ou Exatamente. seja, os monopólios virtuais
são tão danosos quanto os monopólios reais. Mas aí sabe que ao mesmo tempo também tem o outro lado. Eu vi algumas pessoas, né, postando, principalmente no Twitter, que aliás foi a única aí que, né, manteve-se ali, né, funcionando, né, e outras, como você citou, né, o Telegram, por exemplo, né, falando, não, claro que as pessoas estão me referindo de esquerda, né, um tipo de esquerda, uma parte da esquerda, fazendo louvações à China, que tem a sua própria rede social e não está vivendo esse caos. Por favor, né? Quer dizer, tem a sua própria rede social, mas está longe de ser democrática em relação à informação e acesso, né? Também a gente está vivendo um momento que eu acho bastante neurastênico demais, assim, impressionante, né? Esse tipo de postura de posição, né? Achar que a China tem a sua própria rede social, nossa, é isso, sabe? Fica fazendo alusões e viva a China é um país maravilhoso. Veja as cidades que a China construiu, em pouco tempo construiu aquele hospital. Tudo bem, louvável, mas vamos lembrar o que é a China. Né? Vamos lembrar um trabalho análogo à escravidão para praticamente 1/3 da população é um pouco mais fácil, né, Alex? Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Falta de liberdade, como você destacou. O outro é só o outro que então gosta de ditadura. Né? Exatamente, né? O meu caro amigo Jefferson Lavelle costumava dizer: Glauco, há momentos na história da humanidade em que a inteligência simplesmente desaparece. E muitas vezes a gente vê que a inteligência e os preconceitos podem aparecer, desaparecer em ideologias mais à esquerda e ideologias mais à direita, porque as pessoas tendem a ter uma leitura maniqueísta e enviesada, tendenciosa, né? Enviesada, exatamente. Muito ali, eu sempre falo, muito a tapa do cavalo, que vale tanto para um, tanto para outro, certo? Isso é aquela coisa, né? Eu não gosto dos pregadores, né? Dessa coisa, isso vai te salvar, não, é isso que vai te salvar. Por favor, né? Isso não é caminho para... Acho que não é um caminho legal, não é um caminho bom de nenhuma forma. Eu acho que, e muitas vezes tem aquela questão, né, que sempre nesses momentos que você colocou, né, citando o Jefferson, né, de emburrecimento, né, mas sempre havia assim, olha, depois parece que há aí um movimento, alguma coisa, parece que nessa época, nesse momento que a gente está vendo, não dá para ter uma perspectiva muito otimista disso, né? Acho que muito em função, né, até mesmo dessa nossa extrema dependência. Veja, não estamos fazendo um manifesto anti-tecnologia, nada disso, né? Anti-redes sociais, mas eu acho que é um pouco isso, né? Eu não tenho muita expectativa que depois, né, vai haver um período de grande produção. Eu espero que esteja errado, mas olhando para o momento agora, né, meio cria uma certa desesperança na gente, né? Cria, né? Quer dizer, a pessoa fica totalmente dominada por isso daqui, né? Ela né? É aquela coisa, né? Um jovem adolescente pode lidar muito bem com isso. Isso não quer dizer que ele tem o mundo às suas mãos e tá tudo aberto para você, né? Mas ele fica dependente. Qualquer coisa tá ali, né? Se não tiver no Google, parece que não existe. O que o Alex acabou de dizer, isso aqui é a tela de um telefone celular, né? Você que a gente tá ouvindo a gente. Alex, quanta gente interessante, né, cara? Você citava aqui, a gente falou no intervalo, né? O Luiz Caldas, né? Que de fato, se não o criador, um dos criadores do Axé. Eu acho que é o criador mesmo, acho que é o criador, acho, da Axé. E é um músico de grande repercussão na Bahia, né? E hoje dialogando muito com o rock também, né? Ele tem um passado roqueiro, né? Conversando com alguns amigos, inclusive de Salvador, né? Que falam do Luiz Caldas, né? Dessa pegada roqueira mesmo. Ele inclusive no trio elétrico dele, em alguns shows, ele chega, né, a pegar ali, fazer uma pegada mais de rock and roll e tudo mais. Então é uma figura ali que tem essa base
claro, né? O ritmo, aquela coisa do músico. O músico também precisa viver, sobreviver, e aí, né, tem que vender, tem que vender. Quantos músicos aí a gente sabe, né, que são grandes produtores aí de grandes sucessos, né, pop, né? O Brasil tem uma riqueza muito, muito, muito grande, né? Tem inclusive, tá para sair aí em breve, né? Antônio. Voltou. Voltou, Antônio. A gente estava falando aqui agora, cara, que você tentei te mandar uma mensagem aí que provavelmente deve ter caído a energia. Foi isso que aconteceu aí na sua casa? Foi, caiu a energia. Aqui toda hora acontece isso, porque eles não criaram uma subestação, a CPFL, aqui, então são vários condomínios, e agora está tendo um posto de gasolina, vai ter estão reativando o mall, então aí vai cair direto. Você já está se preparando, já comprou vela? Estou me preparando, Antônio, é o Brasil, né, velho? O Brasil é isso. O Brasil hoje é uma tremenda escuridão. Cara, bonito. Gostei dessa metáfora, cara, e extremamente bem aplicada. Deixa eu te perguntar o seguinte: você estava falando, quando a gente perdeu a sua conexão, sobre você, personagem do Jorge Amado. Eu queria que você continuasse a falar dessa história bonita. O Jorge me colocou lá como Toninho, porque na Bahia muita gente me chamava naquela época, até hoje chama de Toninho, né? Toninho Lins para lá, Toninho Lins para cá. E o Jorge chegou e me colocou lá no Tenda dos Milagres, como estudante de direito, tomando porrada da polícia, fazendo passeata, aquela coisa que a gente fazia, né? Quando era bem jovem. Hoje não dá mais para tomar porrada na polícia porque eu estou cheio de problema de saúde. Mas eu topo ainda tomar. Ainda estou em pé. Então o Jorge me colocou lá com a Ana Mercedes, que era compositora, e dava para todo mundo, era uma pessoa bem dada. E tinha um outro poeta da Bahia chamado Ildásio Tavares, que também era personagem do romance do Jorge, como Ildásio Taveira, um grande poeta, já morreu. E eu fazia lá, como diz na Bahia, minhas traquinagens. Ô, Antônio, como é que é? Vai lá, Alex. Não é mérito nenhum meu ser personagem de Jorge, porque a Bahia toda é personagem dele. Né? Exatamente. A Bahia já é uma obra literária por si só, né? Já é. Já é uma obra. É verdade. Ô, Antônio, e a sua experiência como letrista, né? Letras, músicas, né? Você falou que está aí numa parceria com o Luiz Caldas, né? Como é que é essa experiência de letra de música? Como é que é isso? E quando que aí, né, a gente pode esperar aí mais esse projeto com o Luiz Caldas? A letra de música foi um processo normal, natural, porque o poeta, né, fazendo meus poemas e publicando meus livros, etc. E aí, na Bahia, teve uma época que era cheio de festivais de música. E aí, todo mundo é compositor, né? Porque na Bahia todo mundo faz alguma coisa com arte, né? Então, o que tinha de compositor, o cara não sabia tocar instrumento, mas era compositor. E aí eu fui fazendo música, né? Com Alcivando Luz, que era um grande maestro da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia, compositor de uma música popular brasileira, com músicas gravadas pelo MPB4 e Companhia Bela. E aí eu fui, né? Fazendo letra para Jocafe, lembra desse? Antônio Carlos e Jocafe. Jocafe, a gente fez muita música. A gente saía na madrugada bebendo e fazendo música. Tomando porre e fazendo música. E foi chegando foi chegando outro. Depois eu fui para São Paulo, né? Fui fazer teatro também. Que aí o Glauber me apresentou para Guarnieri, me apresentou para Boal, aquele povo todo. E aí eu fui para o Teatro de Arena, e lá eu conheci também o meu amigo Maranhão. Lembra do Maranhão? Não é da sua época, não, né? Maranhão ganhou o festival de 67, com a música Gabriela. Um frevo, também defendido pelo MPB4. Francisco Fusetti Viveiros Filho, Maranhão, porque ele era do Maranhão, né? Ele é do Maranhão, ele está vivo ainda. E fazendo música de boa qualidade. Não aparece porque é de boa qualidade, né?
Não é verdade? Antônio, deixa eu aproveitar te perguntar o que você pensa da música popular brasileira hoje. Você acha que a música popular brasileira está mais pobre ou nós que temos pouco acesso à boa música popular brasileira? Os dois. Nós não temos acesso à boa música, porque tem boa gente aí fazendo música boa. Só que não aparece. Só aparece a porcaria mesmo, o lixo, né? Principalmente da Bahia. Na Bahia, que já foi o berço da música baiana, é o samba de roda, o samba do recôncavo. Não é essa porcaria que estão aí, da mídia aí, né? Isso é o que há de pior. Então, nós não temos acesso a nada. Entende? Está todo mundo aí. Eu falo muito pelo zap com meu amigo Danilo Caymmi, né? Dori, Nana, esse povo todo, continua fazendo música, ninguém sabe. Ninguém sabe que eles estão. Edu tá aí, Edu meu parceiro também, Edu Lobo. Edu tá aí fazendo música. Agora acabou de gravar um negócio aí com Danilo, com Dori. Mas não chega no povo, não chega. E o negócio é feito para não chegar no povo, é para alienar mesmo. O processo é cruel. O que se faz com esse país é de uma crueldade sem tamanho. Chega a ser imoral o que se faz com a cultura. Não é? A cultura acabou. Não é? A cultura acabou. Ou essa coisa não me representa esses caras que estão aí. Não é? Essa imbecilidade. Imbecilizaram o Brasil propositalmente. Entendeu? Isso é um negócio proposital. Não é, olha, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, aconteceu porque é um crime que está acontecendo com o país e continua acontecendo, alienando cada vez mais. E vai alienar cada vez mais. Então, falar de cultura é um despropósito. Fazer cultura, então, velho, nem se fala. Meus amigos estavam passando fome. Tem um dos maiores compositores, letristas da música popular brasileira, meu amigo poeta José Carlos Capinã. Né? Parceiro de Gil, de Caetano, de todo mundo. Tem mais de 300 músicas, né? Com Edu, com todo mundo que você pode imaginar. Estavam pedindo, pelo amor de Deus, para não morrer, porra. Para não morrer. E a gente teve que gritar, senão o poeta ia morrer. Olha que o poeta é formado em medicina ainda, hein? Só que nunca exerceu, graças a Deus. Então o país acabou. Eu acho que tinha um político baiano muito sério, que criou e fundou o Partido Socialista Brasileiro, chamado Otávio Mangabeira, e ele dizia em 1950, o Brasil vai acabar, não tem como isso aqui dar certo. Acabou. Mangabeira acertou na mosca. Professor Alex. O Antônio, nessa questão, né, do alienação, do empobrecimento, que você colocou não apenas, acho que, do país, mas isso acabou, claro, também na cultura, porque a cultura, né, sempre foi, né, um elemento de resistência em todos os momentos mais complicados da história do Brasil, né? Você sempre teve ali, né, mobilização, pessoal de teatro, música, e a gente, né, claro, no meio disso a gente teve uma questão ali que foi a pandemia, que é a pandemia ainda, né? Mas nos últimos tempos eu vejo muito esse meio, né? Meio, sabe, eu não sei se o que fazer, ou atônito com a situação, né? Dessa coisa de intelectuais, de artistas, de se organizarem mesmo de fato e de tomarem a frente. O pessoal cansou, desistiu, o que você acha? Muita gente morreu, né? Muita gente que era da luta, que brigou e tal. Quando eu cheguei, por exemplo, em São Paulo, em 1970, ditadura brava. Eu fui para o Teatro de Arena, minhas peças proibidas pela censura. Eu montei um espetáculo que foi proibido no dia, rapaz. Eles proibiram no dia, na noite da estreia do espetáculo, no Teatro de Arena de São Paulo. Chama A Poluição. A Poluição. Essa peça, eu digo, não, de qualquer jeito, eu não vou dar para trás, eu vou sem texto nenhum, eu como ator, né, nem como autor, eu entrei como ator e fiz o espetáculo. E a plateia entendeu o que eu não estava dizendo, entendeu como é que é?
Só quem não entendeu foi Sábato Magaldi, que era o grande crítico literário da época. O Sábato disse: o senhor Antônio Lins é um bom ator, mas como autor é uma porcaria. Mas ele não viu a peça, porra. A peça foi proibida, entendeu? Então, eu, como autor, é uma porcaria, que a peça era panfletária. Nem panfletária era, porque eu fiz o que pude em cena. Joguei lixo na minha cabeça, peguei microfone sem fio, passei para a plateia, entendeu? E a gente estava com o maior tesão para derrotar a ditadura. Com o maior tesão para derrotar a ditadura. E hoje parece que ninguém está com tesão para nada. Nós estamos vendo o país sendo esfacelado aí por um fascista da pior espécie e ninguém fala nada. Muito pelo contrário, tem quase 40% ou 45% de imbecis aplaudindo esse sujeito. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Entendeu? E na nossa época, quer dizer, você tinha o presidente, na época, eu acho que era o Médici, né? Que era um sujeito terrível, abominável. Mas a gente estava lá futucando ele, porra. Como dizia meu amigo Dias Gomes, a gente ficava cutucando, botava o dedo na ferida para cutucar, porque esse é o papel de quem faz cultura, do artista, do intelectual, do poeta, é contrariar, né? É como diz aquele pessoal lá do Ceará, tem uma música que eu acho ótima, que diz: estou batendo na porta para lhe aperrear. Esse é o papel nosso. É bater na porta para aperrear. Né? A gente Antônio, você sabe que nós estamos de braço cruzado. Com medo. Parece que nós estamos com medo. Esse desabafo que você faz, eu acho que é um desabafo mais do que necessário, porque a gente discute bastante aqui o conceito de arte, e eu tenho uma visão particular que diz que a arte ela não tem obrigação de ser utilitarista, mas há alguns momentos que a arte não pode se abster de opinar. Então eu acho que a gente está vivendo um momento, de fato, em que a gente sente uma apatia generalizada por parte da classe artística, por parte de escritores, de autores, de músicos em especial, porque de todas as artes, certamente a música é aquela que mais chega às massas, e isso, honestamente, eu acho que esse desabafo seu é essencial, porque me incomoda bastante. O artista hoje tem obrigação de se posicionar politicamente, porque a gente está vivendo um momento de desvalorização, não simplesmente da arte e da cultura, mas de desvalorização da população brasileira, um genocídio, um fascismo do ser humano, né? Do ser humano. Do ser humano e assim por diante. Antônio, eu preciso finalizar o programa Alternativa A pela Rádio Universitária, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar você que está ouvindo a gente em 102,1 FM, pelo aplicativo da Rádio Universitária, você que está ouvindo o Alternativa A, vem rapidinho, pega o seu celular, abre lá o aplicativo do Facebook, porque o Antônio Lins vai ficar com a gente mais alguns minutos, falando de arte, falando de política, falando de cultura, enfim, falando de tudo aquilo que importa. O programa Alternativa A fica por aqui na Rádio Universitária, mas a gente volta sábado às 5 da tarde. Grande beijo, até lá! É isso, continuamos aqui no Facebook com o poeta Antônio Lins. Ô, Alex, falei muito de novo, cara. Vou pedir para você fazer a última pergunta para o Antônio Lins, que já está convidadíssimo a voltar aqui ao programa Alternativa A, porque foi muito legal ouvir você, ouvir suas histórias e, acima de tudo... A gente manda um gerador aí da próxima, vai que isso, tem da próxima vez a gente manda um gerador aí pro programa. Precisa. Não, vamos, sem dúvida. Antônio, aproveitando, a gente falou, né, da pobreza, da alienação e tudo mais, mas essa coisa, né, é um pouco também a sina acho que de escritor, de poeta, de professor, né? A gente, por mais que a gente esteja naquele momento difícil, a gente ainda tenta, a gente persiste, né? É uma coisa ali, bater com a educação, cultura, esse tipo de coisa. Você teria uma dica para o pessoal que está ali, que está nos ouvindo, está nos vendo agora pelo Facebook, né, de um livro, alguma coisa, seu próprio, por que não? Isso, né? Legal. Pode se indicar, não tem problema nenhum, né? Ou alguma coisa para as pessoas, né, tentarem aí, né, enriquecerem um pouco, né,
nesse período tão complicado, né, de dependência de rede social, de WhatsApp, esse tipo de coisa? Eu estou relendo agora, saiu uma edição lá em Manaus, do Amazonas, do livro do poeta Tiago de Mello, o grande Tiago de Mello, que Faz Escuro, Mas Eu Canto. Voltei, me mergulhei, né? Faz Escuro, Mas Eu Canto. Tá bem atual, né? Poeta é poeta. Tiago... E o grande Tiago, que está vivíssimo, entendeu? Está fazendo seus poemas, continua lá na beira do rio. E eu estou relendo ele, então seria interessante reler o nosso poeta, né? O nosso grande poeta, esquecido poeta, né? Tiago de Mello, Faz Escuro, Mas Eu Canto. Eu estou nessa. Maravilha. Antônio, para gente finalizar, eu queria perguntar para você se no seu texto especificamente, normalmente a gente divide, obviamente, que todos os períodos literários existem depois que um deles surgiu, né? Então, os parnasianos continuaram a existir durante o modernismo, os simbolistas, os realistas continuaram a existir, mas você, olhando para a sua produção literária, você se enxerga mais moderno, você se enxerga mais segunda geração modernista, você é mais pro forma, parnasiano, simbolista, realista. Dá para colocar você numa caixa ou você é concreto, é tudo isso? Pode ser um pouquinho de cada. Não me coloque em caixa que eu não gosto. Eu sou um pouquinho de cada coisa. Tem dias que eu estou completamente parnasiano, romântico. Tem dia que eu estou puto da vida e sou concretista, né? Entende? De vez em quando, ultimamente, bate um Augusto dos Anjos em mim, uma coisa pessimista. Justamente. É isso aí. Antônio, eu tenho que levar esse negócio aí. Queria agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade. Você que lutou aí contra tantos fantasmas do passado, é certamente uma voz que é mais do que necessária hoje em dia para que as novas gerações possam ouvir, possam entender e possam também aprender com essas lutas, com essas batalhas, que muitas vezes não são físicas, muitas vezes são batalhas das letras, batalhas das músicas, batalhas das palavras, e que você tenha sempre muita gana, muita força, muita garra para dizer tudo que você disse aqui no programa Alternativa. Aí, mais uma vez, eu reitero o convite para que você esteja novamente no programa Alternativa. As portas estão abertas e, mais uma vez, agradeço demais a sua disponibilidade, a sua gentileza de bater esse papo com a gente. Eu é que agradeço. Dos veículos, de todos os veículos que eu trabalhei na minha vida até hoje, eu sempre tive a maior paixão pelo rádio. Eu sempre tive. E até recentemente eu estava na Rádio Metrópole de Salvador, que é a rádio que tem mais audiência. Eu não sei por que tem tanta audiência, que a rádio é meio ruim até, né? Mas eu fazia comentários, depois deixei porque eu perdi a alegria de fazer comentários. E depois o público estava me agredindo muito. Entende? Quer dizer, você ainda tem que ouvir desaforo. Hoje em dia você tem que ouvir desaforo ainda. O cara não concorda, ao invés de ficar quieto, ele xinga sua mãe, etc. Entende? É uma loucura. Professor Alex, valeu. Valeu, obrigado. Foi um prazer conhecer o Antônio. Espero a gente voltar a conversar no programa ou em outros lugares, outros momentos, né? Embora ele não saia muito aí, né, da casa, né? Mas vocês são convidados a vir até aqui. Olha, eu levo o vinho, pelo menos. Se for maravilha, está ótimo. Está de bom tamanho. O vinho, e se alguém ainda fumar um charuto, não do Glauber, mas um charuto. Glauber está fazendo falta, que ele era muito louco. Muito. Esse tipo de louco faz falta. Não os outros loucos, né? Não tem loucos, tipo de louco que mete medo. Justamente. Obrigado, Antônio. Foi um prazer te conhecer.
Prazer foi meu. Um grande abraço. Abraço. Tchau. Obrigado, Tchau. Alex. Obrigado ao grande baiano Antônio Lins, poeta, dramaturgo, jornalista, que hoje bateu um papo com a gente aqui no programa Alternativa. Eu queria agradecer em especial a você que ficou com a gente aqui em facebook.com/programa Alternativa e convidar você para seguir a gente no Instagram, p.alternativa, no Spotify, procura a gente lá, Programa Alternativa.